Ah, o dia que a gente aprender essas coisas. Nós vamos diminuir tanta ansiedade, tanto radical livre, até os botox vão diminuir. Que vai ficar menos tenso na vida. Por que você está tão tranquila, minha filha? Uma vez, quando nosso irmão internou grave, né, com um quadro grave, que Jesus salvou, né? A minha prima falava assim, chegou perto de mim da minha irmã e falou assim, vocês são sempre calminhos assim mesmo? Falou, já chegou no recurso, está entregue na mão de Deus, eu vou fazer o que mais agora? Continuar rezando, porque Deus mostre o que Ele tem. E Ele mostrou. É tão interessante que nós, seres humanos, vivemos assim. A intimidade, ela vai nos gerando descaso. Você fica louca para encantar aquele menino, aquele moço, louca. Depois que laçou o rapaz e vice-versa, aquela intimidade, aquele fato dele te amar, já não te encanta mais. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado nas relações, é a questão da intimidade, né? A intimidade, ela gera, às vezes, descaso. Fala, me ama. Assim é a gente com Deus. A sensação que eu tenho que as grandes verdades reveladas vai gerando um certo descaso, assim, talvez a gente não tome consciência da beleza desse mistério que significa um Deus que nos ama. Acho que Deus te ama, mas a gente não sabe o impacto que significa isso. Então, talvez a gente despreze, talvez a gente ainda busque os amores onde eles não estão. Por isso que o amor de Deus ainda não nos deixa assim, tonta, para poder andar pela rua e falar, se ninguém me amar parecido com Ele, não vale. Talvez por isso a gente aceite tanto ser mendigo de afeto, e suplica ao outro um pouquinho de olhar, um pouquinho de atenção, um telefonema, fica lá em tempo de morrer por causa de um telefonema, igual retardado, olhando, será que ele liga, não liga, fala, meu filho, tem alguém ligado em você, chama Jesus. Mas é por causa da intimidade, né? Assim, a gente escuta isso, mas a gente não vive isso. O amor de Deus por nós é um mistério. E tudo que Jesus fez na vida dele são mistérios de amor. Ele encarnar, a nossa redenção, a Eucaristia, ele permanecer no sacrário. Tudo é mistério de um amor de um Deus. Pensem numa coisa. Os anjos se rebelaram, ok? Lúcifer era um anjo de luz. Rebelou, queria ser mais do que Deus, caiu junto com a turma. Quando Miguel se levanta e fala, quem como Deus? Aí tem a grande luta. Os homens pecaram. Deus fez um projeto de salvação só para os homens, para os anjos não. Quem é o homem para que Deus possa amá-lo desse jeito? Nós, miseráveis igual nós somos, não valemos um tostão furado. E Deus, como está descrito no Salmo, se derrete por nós. Se derrete. Então, se vocês pegarem o Antigo Testamento, um dia assim de chuva, que vocês tiverem com tempo, e procurar quantas vezes é falado sobre o amor de Deus por nós, no Antigo Testamento, vocês vão contar 26 vezes. 26 vezes foi falado sobre isso, né? Então o profeta Oséias, que fala muito desse amor, né? De um Deus que veio até nós, que Deus que veio nos buscar, ele fala, desde menino eu te amei, eu te busquei, mas quanto mais eu cuidava de você, mais você dava as costas para mim, igualzinho a gente, né? Quanto mais eu fiquei atrás de você, mais você me desprezava. É aquela predileção dele por Israel. E Deus tentou falar de todas as formas, né? Ele fala em Ezequiel, né, que eu mesmo vou cuidar do meu rebanho, eu mesmo, ele fala, eu vou buscar a ovelha que estiver perdida. Você já se sentiu perdido alguma vez? Tem sensação absoluta que ele me carregou no ombro. Eu vou reconduzir aquela que estiver desgarrada, eu vou pensar, eu vou cuidar daquela que estiver quebrada, fraturada. Vou restaurar aquela que estiver abatida. Quanto aquela que estiver gorda, vigorosa, eu vou guardá-la. Esse amor de Deus é uma coisa tão alucinada que ele é para todos e para cada um. Deus não fatia assim um pedacinho para cada um, não. O amor que ele tem é inteiro por cada um. É como se cada um de nós fosse o filho ou a filha única
de Deus. O dia que a gente tomar a dimensão disso, ninguém vai nos suportar. Já falei isso com vocês inúmeras vezes. Ninguém vai suportar. Porque quem é seu pai? Deus. De quebra. Todo-Poderoso. Então, assim, é uma das coisas mais lindas. Então, a gente sabe disso, mas a gente não se apropriou desse tesouro. A gente não tem dimensão do que significa isso. Então, depois que Deus tentou tudo para explicar, Ele manda o Filho dele. Ele encarna. Então, é tão interessante que São Bernardo fala que por que Jesus se encarnou? Que esse mistério da redenção, esse mistério da encarnação. Ele fala que porque nós, homens, só entendemos o amor carnal. Então, Deus assume a nossa humanidade. Imagina o que é se reduzir a nós, né? Um Deus se reduzir a nós. Assume para poder conversar a nossa língua, para viver a nossa vida, para conseguir revelar para nós, pela nossa linguagem, nós só sabemos amar de forma carnal, Ele vai nos revelando em graus o que é o amor espiritual. Ele vai nos atraindo, pela bondade, pela doçura, Ele vai nos atraindo, para poder entender um outro amor. Então, quando a gente celebra o coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus, é fazer uma memória daquilo que é a coisa mais essencial do cristianismo. O que é? Por que vocês estão aqui hoje? O que te seduziu no cristianismo? Por que você hoje está aqui numa terça-feira com tanta coisa para fazer? Qual que é a razão? Qual que é o grande mistério da nossa religião? A revelação de quê? Desse amor. É a revelação desse amor que se fez carne, de um amor que veio nos libertar, porque viramos todos prisioneiros, né? Do mal, do pecado. Um Deus que veio nos salvar, veio nos resgatar, veio restituir para cada um de nós a nossa dignidade perdida, que é a dignidade de ser filho do Altíssimo. Gente, isso é chique demais. De quem que você é? Filha de Deus. Isso é uma coisa insuportável, né? Nós não temos noção do que significa isso. E porque somos filhos, somos herdeiros, né? E se à medida que Ele nos convida a isso, né? Que Deus nos chama para isso, essa dignidade, quando eu passo a ter consciência desse amor, eu já passo a viver aqui e agora a eternidade com Ele. Se a eternidade é estar com Ele, viver com Deus, e se nesse momento eu tenho Deus, eu tenho tudo, já estou lá na eternidade. É essa consciência que eu já vivo na presença daquele que é. Isso é uma coisa alucinada, a gente não tem dimensão do que significa isso. Então por isso que eu falo que a gente sabe, mas não apropriou. Tem o tesouro, mas não comprou. Ainda não adquiriu. É por isso que aquele homem que descobre o tesouro, vende tudo que tem, vai lá e busca esse tesouro, é o amor dele. É descobrir que é amado. Isso é uma coisa louca. Coisa que mais o ser humano deseja é amar e ser amado, ter esse amor de graça e despreza. É interessante? Que é a intimidade, essa coisa que vem de graça, né? A gente fala, eu estou querendo ter bem mais difícil do que isso, né? Coisa que me dá muito trabalho. E quando Jesus revela esse amor, Ele nos convida. Nos convida a sair de nós mesmos. E aí Ele faz duas propostas que para nós é difícil. A primeira proposta que Ele faz é que a gente consiga sair de nós mesmos, abandonar as nossas seguranças e confiar só nele. Fácil, não é? Mentira, a gente não confia de jeito nenhum. Confia não. A hora que a coisa pega para valer, você fala, mas agora só tem Deus, então tem tudo. Como que isso para nós é difícil? Quando Ele fala assim, solta aquilo que você está segurando agora, solta a rédea da sua vida, solta e deixa eu conduzir. Você até suspirou, né? Porque é difícil, não é brincadeira, você fala, mas o senhor vai prestar atenção naquele negocinho? O senhor vai olhar aquele detalhe? Mas Jesus, o senhor vai olhar aquilo? Deus é mais íntimo de mim do que eu. Você imagina, eu vou me entregar, eu vou confiar àquele único que sabe quantos fios de cabelo de cabeça eu tenho. Aquele que tem um amor por mim, que é eterno. O amor de Deus não depende daquilo que eu faço. Porque, cá entre nós, se para Deus nos amar dependesse do nosso trabalho, que dia que a gente ia ser amado? Nunca. Muito bem. Nunca.
Não seríamos amados. Se dependesse daquela retribuição, o que você está fazendo para que eu possa... Né? A gente não é assim na relação humana? Eu só te amo se você me prova que você me ama, que as coisas bem retardadas. Então, imagina se Deus dependesse disso. Não é assim? A gente, né, tem uma fase da vida que a gente é bem retardado. Tem para amar, tem que dar prova, que é retardo. Então, imagina se Deus tivesse que fazer isso. Quanto que a gente ia ser amado? O amor de Deus é gratuito. É eterno. Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e amanhã. A única pessoa que pode impedir e tirar Deus da nossa vida somos nós. Que pelo pecado fazemos opções e fazemos, dá licença, eu não quero, não preciso. Eu ando sozinha, quantas vezes a gente faz isso? Até aqui, obrigado pela companhia, mas daqui para frente eu vou sozinha? Porque eu acho que eu que sei o caminho. Então, como que é difícil de verdade, né? Como é que é um trabalho conosco, eu confiar. Mas como é que eu posso confiar nesse coração? Então, hoje, quando eu venho trazer a festa do Sagrado Coração de Jesus, eu quero convidar vocês a olhar para esse coração. É o coração que te ama. Ninguém mais te ama como ele. Ninguém mais. E que você passe a ter uma devoção por esse coração. Que você também possa amar, corresponder, da forma miserável que nós temos mesmo para corresponder, a esse amor. Que Deus derrete por nós, tem um salmo que diz isso, né? O coração dele derrete. Imagina, ele derrete. É um amor que não tem medida, que Deus se dá. Um amor que cuida, porque Ele cuida aqui, agora Ele falou aqui, Ele cuida. Quando fala aqui na carta aos Efésios, né, que nosso Pai Ele é tão rico em misericórdia, que pelo amor, né, com que Ele nos amou, quando a gente ainda estava morto, porque quem nos dá a vida? Porque o amor de Deus é uma coisa tão impressionante, que Ele nos convidou à vida. E é Ele que está nos sustentando, a cada um de nós aqui hoje. Nós só estamos aqui porque Ele está nos mantendo acima do nada que Ele nos tirou para criar. Se por alguma razão Ele desistiu de nós, nós voltamos ao nada que somos. Mas a gente não tem essa noção. A gente acha que é bacana. Somos não. Somos por Ele, por causa dEle, porque somos filhos dEle. Imagina, se Jesus não tivesse nascido de forma humana, a gente não teria ganho a vida divina. Por isso que Natal é uma coisa enlouquecedora. Porque Ele veio. Né? Ele veio por amor a cada um de nós. Essa é uma coisa que a gente para pensar, a gente fica, né, realmente encantado, né? Derrete por esse Deus que nos ama. Então, como é que quando eu convido vocês, é porque para eu confiar em alguém, o que eu tenho que ter? Confiança. Mas para me ter confiança, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que conhecer. E para conhecer, eu tenho que ter intimidade. Então, quando eu convido vocês a isso, eu quero que vocês tenham intimidade com o coração dele. É o lugar que eu mais desejo morar na vida, no coração dele. Naquela chaga. Jesus diz para uma das místicas que ele revela sobre o Sagrado Coração dele, ele fala que a frase que ele mais ama para poder revelar esse amor é essa frase que tem em João: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Isso é uma coisa louca. Com o mesmo amor que Deus o ama, Ele nos ama. Que é um amor eterno. É um amor que aí você pensa, se Ele restaura aquele que está abatido, se Ele consola, se Ele enxuga as minhas lágrimas, se Ele me dá um colo, se Ele restaura a minha miséria, me dá força para andar. Que Deus é esse? Que coisa extraordinária é estar destruída e só pela presença dEle você estar de pé de novo. Isso é coisa que vocês têm que experimentar. Não sei se vocês experimentam isso. É dormir poucas horas e falar com Ele: só faz de novo. O Senhor mesmo me criou, só pode recriar. Me ponha nova amanhã, porque eu tenho que estar nova. Experimentar. O que é estar nova? Parece que saiu da fábrica. Novinha, com energia pronta para o dia. Mas isso tem que ser experimentado, porque é um Deus que permite que a gente experimente. Então, é um amor sem concorrência, não é? O Sagrado Coração de Jesus é o lugar que eu quero morar, né? É o lugar onde eu quero estar guardado, né? Porque depois de tudo, que Ele dá tudo, que Ele morre na cruz por nós. E é tão interessante que o demônio só toma consciência da missão de Jesus na quinta-feira, na entrega dele, que ele descobre que Deus veio nos libertar de todo mal, de toda opressão, e veio nos fazer permitir voltar para casa.
Você imagina que loucura, como é que ele enlouqueceu quando descobriu que ele ia conseguir isso. Porque Jesus trava aquela batalha lá no Getsemane, que é uma loucura. Porque é a guerra mesmo do bem com o mal. Fala, eu vim buscar os meus filhos, as minhas ovelhas, né? Eu vou levá-las de volta. Todas vai nos levar. Né? É lindo isso, né? O que Deus consegue para nós, né? E esse amor que cuida, que está presente, que ampara, né? Que consola, que é uma coisa extraordinária. Então Jesus nos convida a confiar em mim. Por que você está confiando nessas seguranças pouquinho que você tem do mundo? Confia em mim. Se abandona a mim. Mas isso é uma experiência que a gente tem que ter coragem de fazer. São experiências que a gente tem que viver com Ele. Fala, Jesus, a situação é essa, mas a partir de agora eu não quero pensar, vou te entregar e o Senhor vai fazer exatamente como o Senhor quiser. E não cobre. Deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus na sua vida. Aquilo que Ele dita, né? Já passei para vocês mais de uma vez a novena do abandono que Ele ditou, né? Ele ditou essa novena para o diretor espiritual do Padre Pio. Gente fraca, né? De oração. Então ele dita, ele fala, por que você se confunde com a sua preocupação? Por quê? Com entrega para mim. As situações mais difíceis, os casos mais difíceis, você verá o que eu faço. Mas me entrega. Entregar é entregar. Nem entregar e ficar olhando, já resolveu? Não, gente. Entregar e esquecer. Você entrega e fala, eu até tinha um assunto. E é que tal coisa? Eu não sei o que Jesus vai resolver. O que Ele resolver é ótimo. Por quê? Porque Ele me ama. Então a base da nossa confiança é o amor. Então se eu sei que Ele tem um amor incondicional, eu posso me entregar. E a segunda proposta que Jesus faz, chama-se permaneça no meu amor. Ou partezinha difícil para o ser humano. Porque a gente é muito volúvel. Tudo nos seduz. Nos tira. Ele conhece tanto o ser humano que em João 15, já falei isso várias vezes para vocês podem contar. João 15, a videira e os ramos, ele fala 11 vezes, permaneça em mim. Permaneça no meu amor, porque sem mim, nada. E é tão interessante que nada é nada. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão entender o que é ser dependente de Deus até para respirar. Isso é espetacular. Que cada coisa que eu vou fazer, eu falo com ela que, já que tudo eu dependo, porque sem o Senhor nada, então nós temos que resolver isso, nós temos que resolver aquilo, nós temos que fazer isso. Nada, porque tudo eu dependo. E é diferente, né? Porque ele curta caminho, ele resolve. É diferente. Experimenta, eu falo para vocês, experimenta, e vocês nunca mais gostarão de sair. Porque a nossa fé é mais ou menos como a onda do mar. Um dia nós estamos lá morrendo por Jesus. Outra fala, Jesus? Nunca vi, gente, nunca ouvi falar disso. Antigamente, eu escutei esse assunto. Porque nós somos volúveis, nós somos instáveis. A nossa fé é imatura. A gente ainda depende dos acontecimentos para crer. A gente quer que Deus se revele mais, o quê? A gente quer uma coisa extraordinária, a gente quer um milagre, mas não quer o sacrifício. Fala, fulano, reza. Não, fulano, reza para mim, bobo. Você quer pôr de reza? Fulano, filó, eu recebo um monte de coisa, né? No consultório, eu não sei se ele é de pediatria, de psiquiatria, de psicologia, eu já não sei mais o que é o meu consultório. E aí, cada caso que eu escuto, eu falo, minha filha, mas tem um tratamento maravilhoso para isso aqui, ué? Marido complicado, filho difícil, que é a luta. Reza um terço para cada um. O quê? Um terço para ser uma Ave Maria. Não, mas vocês querem milagre, mas não querem o sacrifício. É o ser humano, ele sabe. Você acha que ele não nos conhece? Permaneça no meu amor. Tem lugar melhor para ficar na vida? Eu desconheço. Eu falo com ele, sempre falei com ele, quando eu estou muito cansado, eu falo, Jesus, a chaga que mais me interessa, sua, é aquela que eles furaram lá no seu coração. Porque ela é quentinho, macio, coração é delícia, macio, quentinho, e fica escondido. Só põe a roupa, se alguém perguntar assim, você viu a Filó? Você fala, não, tem uns dias que eu não vejo ela. Estou lá escondida. Cada vez que seu coração bater, igual uma cadeira de balanço que me leva para um lado para o outro, vou dormir, vou descansar, olha que espetáculo. É lá que eu quero ficar. É lá dentro que eu quero morar. Tem lugar para estar mais guardado, mais protegido, mais cuidado do que esse coração, não pode existir. E é tão interessante isso que eu vou propor para vocês umas coisas que eu não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas que eu acredito que sim. Vocês já ouviram falar
Quantas pessoas aqui têm imagem do Sagrado Coração de Jesus em casa? Vocês já ouviram falar, vocês fizeram a entronização? 1, 2, 3, fizeram a entronização. Vocês conhecem essa história? O que é entronizar? Senhor não é o rei? Quem fica no trono? É o rei. Então, na verdade, a entronização, ela surgiu. Isso tudo é tradição da igreja, né? A gente vai colocar o Sagrado Coração de Jesus no local mais importante da casa. Não é? E existem as orações para isso, o sacerdote acompanha, o negócio é maravilhoso. Mas como é que isso surgiu? Isso surgiu lá pelo Evangelho. Quando Jesus foi a primeira vez, vocês já ouviram sobre isso? Quando Jesus foi a primeira vez na casa de Betânia, na casa de Lázaro, Marta, que viraram os grandes amigos dele, que era uma casa de apoio para Jesus. Eram os grandes amigos. A casa que ele ia comer, a casa que ele ia passar para descansar, era a casa de Betânia. Então Jesus passava, imagina, quando é que eles falaram com Lázaro e com Marta que Jesus ia passar lá? Aqui, será que vocês podem oferecer uma coisinha? Diz que é um profeta. Ele anda assim com uma turma de gente. Será que vocês podem deixar eles entrar aqui, tomar uma água, comer uma coisinha da sequência? Pode imaginar? Você recebendo um convite desse? Uma proposta dessa? Você fala, já que não tem jeito, pode, né? Pode vir. Pode imaginar como é que ele foi recebido? Assim, como você vai receber um estranho na sua casa. Não sabe quem é? Ele entrou com aquele bando de homens. Você pode imaginar, a coitada de Marta fica sempre louca. Dá comida para esse povo todo, mas todo mundo esfomeado. Entra, né? Vamos entrar, fica à vontade. Conversaram, comeram. Jesus era uma observação, né? Aquela coisa. Eu fico imaginando, só a postura dele, né, gente? Só aquele jeito dele andar. Vocês imaginaram que elegância devia ser aquilo, né? Que postura que é aquilo, né? Devia tontear qualquer um que olhasse. Entrou, sentou, conversou. Revelou o quê? Nada. Quando foi embora, igual quando a visita sai de sua casa, como é que você fala? Depois você volta, né? Não vai não. Depois você volta. Foi assim. Jesus é terrível, voltou, né? Voltou porque ele é assim. Voltou para cá de Betânia, porque tinha que nos ensinar muita coisa. Voltou, eram os grandes amigos dele. Dessa vez a conversa foi bacana, bacana. Eles foram percebendo quem era aquele homem, que ele era diferente. Aquela doçura, aquela pessoa amável, aquela pessoa sábia. Devia ser inteligente, devia dar aquelas gargalhadas deliciosas. Comia bem. Conversou com todo mundo, tinha prosa para todo mundo. Quando ele foi embora, já foi diferente. A conversa foi tão boa, foi tão agradável, que Marta e Lázaro falou com ele assim, só volta. Passa aqui depois. Mas você volta mesmo? Voltou. E ele voltou. Aí quando avisaram para ele, Jesus vai passar aqui, aí já foi diferente. Já arrumaram a casa, puseram flores, né? Que quando a gente vai receber alguém que a gente ama, a gente põe flores. A gente arruma a casa. Marta já preparou mais coisa para recebê-lo. E foram ficando aflitos, que está demorando, já foram até lá fora buscar ele. Mas está demorando demais? Já foram, né? Porque o amor é assim, ele tem pressa, né? A gente quando recebe alguém que a gente ama, a gente já fica aflito, não fica? Se você vai chegar aqui às 4, às 3, já estou aflito, né? O coração já está na boca, já subi de si várias vezes, o relógio não anda, não é? Mais ou menos isso, vocês foram até buscar Jesus lá fora. Já receberam Jesus de uma forma calorosa. E conversaram. E aí Lázaro observando aquele homem, aquela delicadeza, aquela ternura, né? Porque o amor de Deus é eterno, né? Eterno. Fico imaginando onde que Deus colocar o olho em mim, eu não sei se eu fico de pé. Quando ele, aquele homem maravilhoso, me olhar, capaz de eu cair. Não sei se eu vou ter força para estar de pé. Já pensou nisso na hora que você chegar lá? Como é que você vai ficar? Eu tenho hora que eu fico pensando se eu vou dar conta de ficar de pé. Tem hora que eu paro para pensar. E aí ele olhou, viu aquele homem terno, doce, bacana, aquela conversa agradável, calorosa. Pedro não ficou, Lázaro não ficou sentado lá dele. Depois de um determinado tempo, Lázaro sentou de frente para ele. Apoiou os braços dele no joelho dele e olhou nos olhos dele. E começou a chorar, e eu acho que eu choro sempre junto. E falou com Jesus assim,
eu tenho que te contar o segredo. Aqui em casa não era assim. Não era só eu e Marta. Era eu, Marta e Maria Madalena. Mas ela foi embora. Ela se tornou prostituta dos leprosos. Aí Jesus chora com ele. E antes de ir embora, Jesus enxuga as lágrimas de Lázaro e fala: Lázaro, não chore. Eu trarei Madalena de volta. E a quarta vez que Jesus voltou, Maria Madalena já estava em casa. Então, as nossas casas estão muito longe de ser a casa de Nazaré. Mas as nossas casas, elas têm a casa de Betânia. Porque na nossa casa também existe o filho pródigo que foi embora. Quantos que desistiram de Deus? Às vezes foi o marido, às vezes os filhos que não querem ouvir falar de Deus, às vezes é a esposa, às vezes é o marido que reza, a esposa que não reza. Sempre tem um pródigo que foi. E sempre tem alguém como Lázaro que está morto, que precisa de ser ressuscitado. Então por isso que Jesus tinha que voltar a Betânia, para fazer a gente entender que a nossa casa pode ser Betânia. Que lá Ele pode também fazer com que as pessoas voltem. Voltar à vida. Quanta gente que está lá deprimido, tanta depressão grave, tantas pessoas dependentes com tantos vícios, seja dos eletrônicos, seja de remédios, seja de bebida, seja de sexo. Quantas dependências. O amor de Deus veio para nos libertar, para nos curar. Mas Ele só vai chegar se a gente o convidar. Então a proposta da entronização, de colocá-lo dentro de casa como Rei e Senhor da minha casa, é porque Ele vai ser o grande amigo, como Ele foi na casa de Betânia. Aonde a proposta é que a família se reúna diante dEle toda noite, e não diante da televisão. E a gente possa contar para o Senhor todas as alegrias do dia. Se o menino aprendeu a ler, se ele aprendeu a andar de bicicleta, se ele aprendeu a nadar, tudo de conta para Jesus. Ele é o amigo da casa. Mas a gente também conta as tristezas do dia. Sabe aquele amigo, confidente, que a gente vai falar com ele: Jesus, você ouviu o que aconteceu hoje? O marido perdeu o emprego. Ou o menino despencou na faculdade, a nota está ruim. Ou o fulano deseja isso. Ou a gente conta porque ele é o amigo, como ele foi lá na casa de Betânia. Ele sempre era a casa de ponto de referência dele. E na nossa casa também ele será. Nós colocaremos ele como o grande amigo da casa. Onde a gente pode dividir com ele tudo. Pode imaginar o dia que a gente conseguir viver isso? As famílias reunidas à noite diante dele, para contar as alegrias e as tristezas. Os medos, as angústias, as dificuldades, tudo a gente não divide com o amigo. E ele, além de amigo, ele é o Senhor. Ele é Deus, que se derrama de amor por nós. Aquele Deus que cuida, que provê, que nunca abandona. Se eu posso colocar isso tudo dentro do coração dele e fala: nos ajude, Senhor. Fulano está ruim, descobriu um diagnóstico assim, nos ajude a enfrentar tal coisa, vá conosco. Pode imaginar isso? Os meninos saíram, dá beijo, dá tchau para ele, falam: vou, mas eu volto. Ensinar as pessoas a viver dentro de casa, diante de uma presença. Porque Deus não é morto, é vivo. Então isso que é entronizar, é colocar de verdade um Deus vivo dentro das casas. E a gente aprender a se reunir diante deles. Diante dele. E além disso, quando a gente aprender isso, as famílias que depois se interessarem, queria propô-las a fazer uma vez por mês. Uma vez por mês. A gente fará adoração em casa. Jesus pediu a Santa Margarida que passasse pelo menos 1 hora com ele, de quinta para sexta-feira, de 11 à meia-noite, fazendo companhia, que era um momento de grande sofrimento dele, que os discípulos dormiram. Pedro, Tiago e João dormiram. E ele falou com eles: vocês não foram capazes de velar comigo por 1 hora? É muito pouquinho, 1 hora. Então a gente fará a adoração a Ele. A gente vai fazer companhia ao Sagrado Coração de Jesus
por 1 hora, na véspera da primeira sexta-feira do mês, que é sempre a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. Vocês talvez não tenham dimensão da proposta que eu estou trazendo para vocês, porque são graças e graças e graças que serão derramadas. São famílias que serão restauradas e transformadas por causa da presença dele. Essa hora santa, para ficar com ele, isso tem todo, quem fala o quê, né? Os trechos que se leem, e eu vou pedir para poder colocar no Instagram, para que vocês possam ter isso, né? E rezar, e transformar, e de verdade assumir, se ele é o meu Senhor, 1 vez por mês, fazer acompanhamento, acompanhar o Senhor 1 hora, é tão pouco, mas pode imaginar o quanto o nosso coração será transformado, o quanto a nossa casa será transformada. Depois eu vou dar para vocês os livros onde tem os depoimentos, né, das coisas que aconteceram nas casas, onde se fez a entronização, de onde se faz a adoração, né? São tantos depoimentos de impressionar de um pai que era turrão, que não rezava, e que de repente ele cerca a mulher e 2 filhos e fala: cadê o terceiro que está dentro dessa casa? Tem um homem que vocês puseram dentro dessa casa, cadê ele? Porque ele sente a presença viva de Deus, mas não sabe que é Deus. E que ele cai de joelhos, né? Então, assim, são coisas espetaculares, que ele fala: existe alguém aqui dentro. É espetacular, né? Assim, como é que os corações mais duros se quebram? Pela ternura, pela doçura, pela doçura. Porque o que Deus quer? Qual é a única coisa que Deus quer para a sua vida? Vou ver se você tem dúvida disso. O que Deus quer para você? Qual é a única preocupação de um pai com o filho, de uma mãe com o filho? Que ele seja o quê? Feliz. Então o que Deus quer? Que você seja feliz. Nós somos feitos pelo amor dele. Então ele colocou em nós um coração que precisa de ser amado e de amar. A gente vive de amor, e sem amor a gente não dá conta de viver. Então por isso que a gente fica equivocado e busca amor onde ele não está. Que a gente precisa do amor. Mas o amor verdadeiro é só ele, né? O resto engana, embaça, mas amor, ele. O resto é mais ou menos. Vai pelejando, né? Mas amor é só o de Deus, né? Por nós. Então, Deus, vocês nunca podem duvidar disso na sua vida. O que Deus quer? Por que Ele me criou? Para que eu seja feliz. Você tem que falar isso com todas as letras. Ah, mas eu estou vivendo isso. Ah, se Ele me amasse, Ele me daria isso. Deus te ama e não tem nada que faça Ele mudar de ideia. Mesmo a sua ingratidão em reconhecer o amor dEle. Mesmo a sua indiferença com o amor dEle não vai fazer Ele mudar o amor que Ele tem por você. Porque Ele nos ama. Né? Ama. Isso é uma das coisas maravilhosas. Né? Então, a gente poder entender esse amor e viver desse amor. Nunca duvidar. A gente pode estar passando um momento difícil. Mas pode ter certeza que é um Deus que tudo que vai chegar em você, passou primeiro por Ele. Depois é que Ele amortece e depois chega em nós. É amor demais, gente. O dia que a gente chegar perto dEle, São Paulo fala isso, né? O amor de Deus nos constrange. Ele ama tanto que a gente fica até com vergonha. Fala: não, mas eu amo demais, como é que eu faço? É amor demais. Então, a proposta que eu trago para vocês é de que, de verdade, agora em junho, que tem a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, agora a festa do Sagrado Coração, que vocês, eu vou colocar sobre a entronização, vou colocar para vocês sobre o que é a hora santa. Vou pegar a versão resumida, porque existe um livro que é só da hora santa, é muito grosso, mas tem a versão menor, para que vocês possam usufruir disso, fazer companhia a Ele, e viver as delícias que é estar com Ele. Com Ele. Não existe companhia mais agradável, né? Não existe ninguém que seja mais agradável do que Ele. Então, quando eu trago para vocês a festa do Sagrado Coração de Jesus, porque isso é uma riqueza que a gente desconhece. E que nós temos que pedir a Deus a graça de que essa intimidade, esse conhecimento desse amor, não nos faça tratar isso com indiferença ou com a pouca valia, mas que a gente sempre possa se emocionar de saber que Deus revelou esse amor, que Jesus é a ternura dele encarnada, né? Que Jesus é o amor dele revelado por nós,
Porque ele não tinha mais como expressar isso, né? Então ele mandou o Filho, né? Falou que esse é o amor, gente, é assim que eu amo. Então que Deus nos quer com Ele, nos quer felizes. Observem que muito da nossa infelicidade está nas nossas opções erradas. Então vamos pedir a Ele, vamos confiar nesse amor, pedir a Ele a graça de permanecer. Jesus, me dá as graças espirituais para que eu fique, que cada um de nós, a gente tem que ter um centro na vida, aonde a gente se segure, quando o vento bater, quando a solidão chegar, quando o cansaço do cotidiano, que a gente vai perdendo a força, muitas vezes, a gente restaura nele, a gente segura nele, tudo é com ele, nele, para que a gente possa viver somente dele, para ele, com ele. Cada um de nós tem que ter esse centro, e esse centro tem nome, chama Jesus. Todo mundo que conhece não se perde. Você nunca se perderá, se você tiver consciência desse amor. Você nunca, porque é um amor que nunca te engana. Você nunca será traído, você nunca será enganado. Nunca. Ele nunca te decepcionará. Nunca. É um amor enlouquecedor. É um amor que te deixa extasiada. Fala, uau, me ama dessa forma. Me ama. Então não se preocupe com nada. Deus se ocupa de nós. Então por que eu vou preocupar? Ele está ocupado conosco. Tem um trecho na Bíblia que diz assim: os meus pensamentos não são os vossos, ok? Porque nós só pensamos no nada, né, gente? Pensamos no tanto de nada, que não vai dar em nada, mas morte, preocupação, come as unhas, fica nervoso, não é assim? Agitado, tenso. Mas o pensamento de Deus, por que o pensamento dele não é igual ao nosso? Onde que está o pensamento de Deus? Qual que é o pensamento dele? O pensamento de Deus somos nós. Deus o dia inteiro está ocupado com você. E nós ocupados com outras coisas, não com Ele. É assim. Santo Agostinho fala isso. Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Porque a gente está sempre fora de nós mesmos. Com o pensamento aonde a gente não deveria estar. Preocupado, ansioso, nervoso. Com coisas que não vão acontecer. Fala, eu não tenho que me preocupar. Deus se ocupa das minhas coisas e cuida de mim. Então eu posso estar livre, um canal aberto para falar com ele assim: enquanto se ocupa das minhas coisas, eu estou à sua disposição. O senhor precisa de mim aonde? De que jeito? Estou aqui, somente para vos amar e vos servir. O dia que a gente aprender essas coisas, nós vamos diminuir tanta ansiedade, tanto radical livre, até os botox vão diminuir. Que vai ficar menos tenso na vida. Por que você está tão tranquila, minha filha? Uma vez, quando nosso irmão internou grave, né, com um quadro grave, que Jesus salvou, né? A minha prima falava assim, chegou perto de mim, da minha irmã, e falou assim: vocês são sempre calminhos assim mesmo? Falou, já chegou no recurso, está entregue na mão de Deus, eu vou fazer o que mais agora? Continuar rezando, porque Deus mostre o que Ele tem. E Ele mostrou. E Ele curou. Né? Então, é isso que a gente tem que acreditar, que o nosso Deus, Ele é vivo. Jesus não é ilusão. O que eu vim falar aqui para vocês não é uma ilusão, não é uma história da carochinha. Eu vim aqui convidar vocês a caminhar, guardado no coração de um Deus que é só amor, que se derrete por você. Então, se hoje você está preocupado com alguma coisa, experimenta não se preocupar mais. Hoje, a hora que esses meninos com essa voz aí abençoada for cantar, vocês falam com ele assim: Jesus, vou te fazer uma entrega de tudo que eu cheguei aqui angustiado, preocupado, se o moço vai ligar, se a moça vai ligar, se eu vou casar com ele, se eu não vou, se eu vou ficar... bobagem. A certeza absoluta que o Senhor colocará na minha vida aquele que vai me amar de verdade. Por quê? Porque será um reflexo do seu amor por mim. Aí vocês relaxam, falam com ele: enquanto ele não chega, eu vou trabalhando em outras coisas. Enquanto ela não chega, eu vou cuidando das suas coisas. Não que eu vou deixar depois. Mas enquanto ele não chega, deixa eu ser feliz apenas porque sou amado por ele. O dia que entender isso. Então, que vocês pensem nessa proposta de Jesus. Saia do seu nada e se entregue. Fala que a partir de hoje, a minha confiança é o Senhor. Quem que você confia? No nome daquele que é o Senhor de todas as coisas, que fez o céu e a terra, que ninguém, por mais que fique preocupado, pode mudar 1 minuto da duração da sua vida. Nós não podemos acrescentar nada, mas vamos viver essa vida que Ele nos deu com a intensidade de ser amado. Vamos viver no amor, que é a resposta que a gente pode dar a Deus.
Não desperdice esse tempo com lamúrias, com preocupações, com amarguras. Abre esse coração, deixa ele lavar, deixa ele cuidar de você. Se permita ser cuidada, se permita ser cuidado, ser amado, ser amada. Se solte na mão do único que você pode se entregar. Se entregue na mão do único que pode te ver nu. Não é de roupa, é da alma. Daquele que você não precisa se esconder. Não tem nada que ele não saiba a seu respeito. E apesar de tudo, te ama. Isso é encantador. Vamos fechar os nossos olhos, para que nesse momento você coloque no coração dele a agonia que hoje, a angústia, a preocupação, que te atormenta, não é? Se abandone nesse Deus e fale: Jesus, eu quero confiar em Ti, eu quero me abandonar, eu quero me entregar, e eu quero ser dependente de Ti como o ar que eu respiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.